Estamos começando mais um ano, que Deus te abençoe nesse ano 2019. Tomara que seja um ano de muito sucesso, que Deus te use muito, né, que as bênçãos do Senhor, que os sonhos de Deus se realizem na sua vida, que obviamente eu e você possamos conhecer os sonhos de Deus, né? Abrir mão dos nossos sonhos e nos sintonizarmos com os sonhos de Deus. Um sonho de Deus que eu tenho certeza está nas Escrituras, que é a questão de que todos os homens sejam salvos, né? Deus deseja que as pessoas se encontrem com Ele. Mas Deus submeteu esse sonho dele à nossa ação missionária, né? Deus poderia mandar os anjos proclamarem o Evangelho, mas mandou a nós, né? E tem uma matéria muito legal sobre missionários. Coloca aí uma tribo de caçadores de cabeça. Olha que interessante, coloca essa matéria aí. Como o Evangelho transformou a última tribo de caçadores de cabeça. É bem interessante porque em 2018, ano passado, já posso dizer ano passado, nós tivemos aquele missionário, o Allen Chau, né, o John Allen Chau, que morreu tentando alcançar uma tribo de uma aldeia isolada ali na Índia, né? Ficava numa ilha. E, infelizmente, ele morreu. Mas tem até, eu acho que foi Tertuliano que dizia que o sangue dos mártires é a semente da igreja, né? Nenhum sangue derramado por um missionário, uma missionária, foi em vão, né? O Chau morreu, mas eu tenho certeza que a terra clama, né? Diz a palavra de Deus que, né, clama, né? O sangue clama. Agora, lá naquela região também da Ásia, havia caçadores de cabeças. Eles caçavam os inimigos e eles tinham um processo lá de reduzir a cabeça, né? Era um troféu, né? E se a produção puder colocar de novo, essa foto aí é de um dos líderes da tribo e foi o último convertido. Ali atrás tem até alguns artefatos ali, frutos ainda dessa época. Esse senhor aí se converteu, não é? E é interessante isso, pensar como que Deus tem levantado homens e mulheres para pregar o Evangelho. O Chau foi muito criticado, aquele que morreu, não é? Eu não sei o que vocês pensam. A minha posição, vou até já dizer de uma vez, é a seguinte: não obstante imprudência, uma série de questões, ele queria pregar o Evangelho. E a gente tem no outro programa, a gente começou, né, pastor Wagner, sobre a questão de ver o lado positivo da coisa, né? Eu prefiro, em vez de criticar o meu irmão que morreu pregando o Evangelho, eu prefiro valorizar o amor dele pelas almas perdidas. Porque está faltando isso hoje, né? Mártires no século XXI está meio difícil, vocês não acham? Verdade. Que os estudiosos chamam da perda das ideologias, né? Aquele romantismo, aqueles ideais que eram tão fortes em alguns momentos, hoje essa superficialidade leva com que, às vezes, estranhemos quando alguém, com esse sentimento de missão, vai para uma região colocando em risco, mas em nome de um ideal, de um chamado, de uma convicção. Eu acho que isso a gente tem que valorizar. Vocês lembram daqueles missionários norte-americanos da década de 60, que foram lá no Equador, lembra? Tem até um filme chamado, esqueci o nome, Terra Selvagem. É o John Eliot, e o Darian. Você chegou a ver esse filme? Não. Não, vale muito a pena. Eram 5 casais que foram, e um deles era piloto, e eles foram alcançar uma tribo que 2 aldeias dessa tribo se matavam, né? E eles foram pregar o Evangelho, pousaram o avião numa prainha e fizeram contato, mas infelizmente os 5 foram mortos. Aí as esposas deles e os filhos decidiram ir para a aldeia para evangelizar. Linda, a história é linda, é um filme, se você de casa não viu, veja, vale muito a pena, chama-se Terra Selvagem, história real, né? E é uma coisa emocionante. Vamos falar agora de Adão e Eva, né? Vocês acham que Adão e Eva foi mito, foi verdade? Coloca o print aí, por favor, sobre Adão e Eva. É do Gospel Mais, site Gospel Mais. Adão e Eva. Pesquisa sobre DNA constata que humanos vieram de um único casal. É interessante as diversas teorias sobre a origem da espécie humana, né, dos seres humanos, mas pesquisas recentes têm mostrado isso, pesquisas dos Estados Unidos têm mostrado que, pegando DNA, houve um primeiro casal, né,
que deu origem à espécie humana. Eu não vou entrar em aspectos de evolucionismo ou não, mas é uma questão biológica de que nós temos uma herança genética de um casal. Vocês acham que a ciência ela põe em risco a nossa fé? Eu não. Eu penso que se a minha fé, que é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se espera, for dependente de alguma prova científica ou contraprova, ela, de fato, perde o sentido da fé, desse lançar-se no escuro, né? Como diria Kierkegaard, desse salto no escuro. Agora, quando você coloca que a questão, se Adão foi, de fato, um sujeito histórico ou é um mito, se você nega a historicidade da existência de Adão, necessariamente, pela teologia paulina, você terá que negar a historicidade de Jesus. Que foi o segundo Adão. É o segundo Adão, ele faz esse contraponto. É verdade. Não é verdade? Então, nós ficamos aí. Agora, sempre se ouve falar o mito do Gênesis, né? O mito de Adão, mas eu creio na existência, né, de um ser inteligente, capaz, tanto é que a Bíblia diz que ele dá nomes. Né? Foi um trabalho muito grande e que demonstra uma habilidade tremenda. Né? Primeira aula não lembro se foi filosofia ou psicologia, né, na faculdade, eu comecei a questionar o professor que era literal, que Adão e Eva tinham. E ele trouxe a Bíblia... Faculdade de quê? Teologia? Administração. Administração, eu fiz primeiro administração. E ele trouxe a Bíblia para me provar que dentro da Bíblia aquilo era mito. Então, ele começou a questionar, tá vendo? Façamos a nossa imagem. Então, não eram só... Aí eu fui explicar para a gente, virou uma aula de teologia. Os alunos ficaram do lado. Mas assim, eu vejo na ciência um esforço muito grande para tentar provar que a Bíblia não é literal. Então, existem muitas correntes que tem só uma ideia, é apenas uma teoria, não foi testada, não foi... É interessante a questão era ponto pacífico que Adão e Eva era mito. Aí, um tempo atrás, eles descobriram a própria ciência, por exames de DNA, que todo ser humano tinha vindo da mesma mulher. Então, isso não tem, dentro da ciência, não tem como contestar mais. Então, existem muitas informações, muitas ideias e correntes que a gente recebe como algo testado e comprovado, né? Empiricamente, e, na verdade, é apenas um estudo. E é interessante quando a gente usa essa terminologia de que o científico é verdadeiro, porque qual que é a premissa da ciência? O método da ciência não é o questionamento? Foi exatamente porque existiram vários questionamentos, então um saber científico, ele sempre será questionado. Você mesmo trouxe agora dizendo que se antes pensava-se no mito, a ciência prova uma origem comum para a raça humana. E hoje nós encontramos vários elementos que são verdades científicas hoje e que foram verdades ontem, que hoje já não é considerado mais como verdade, porque o sistema científico, a metodologia, o caminho científico é da dúvida. E a única coisa que permite a certeza é a fé. É a revelação. É a revelação, que é um ato de escolha e de crer, é um lançar-se. Então, a religião dá muito mais segurança, a fé traz segurança do que a ciência, porque a ciência está a se contradizer, se contrapor o tempo todo, porque isso é o característico do método científico. E eu acho interessante também que não que a gente dependa da comprovação científica, né, como vocês bem disseram, para sustentar a minha fé. Né? Agora, eu acho interessante, cada um de nós, né, acaba transitando por uma ciência, mas quando essas pesquisas na área da biologia, da genética, provam isso, eu acho legal. Sabe aquela coisa, yes! Sim. Eu já sabia que era verdade, mas comprovou. Eu acho muito interessante, por exemplo, quando a arqueologia descobre alguns artefatos, né? Ou, por exemplo, dilúvio, que absurdo. Gente, quando começa a pesquisar, descobrem fósseis de animais que, segundo a teoria da evolução, estariam assim, milhões de anos distantes, esses fósseis de animais depositados na mesma camada de solo. Tem um evento, pastor, que um cientista
Ele pegou um osso de uma galinha que ele tinha comido, colocou esse osso da galinha lá na casa dele, no quintal dele, e pegou esse osso e levou para um laboratório para fazer aquele exame do carbono 14 para detectar a idade. E deu 20 milhões de anos. E ele tinha comido a galinha. Então, assim, então o que ele diz é isso. Até, como o pastor falou, até checar, até ter o contraditório daquela ideia, aquilo vai se passando como verdadeiro. Né? Eu acho legal uma coisa que me impactou, né? A minha formação é primeira em História, né? Depois que eu fiz Teologia. Se você pegar, porque lembra a teoria de Malthus do século XIX, quando Malthus falava que a população cresce em progressão geométrica, os alimentos em progressão aritmética, que o mundo ia acabar e tudo. Malthus ele tentou fazer pesquisa no século XIX, mas pesquisas hoje mostram que existe um ritmo de crescimento populacional, que a população do planeta dobra a cada X anos. Né? E é interessante porque você pode fazer um experimento invertendo. Se dobra a X anos, por exemplo, a cada 15 anos a população do planeta dobra, não estou dizendo que são 15 anos, tem quantidade de anos. Você vai voltando. Então, se dobra a cada 15, então ela vamos dividir por 2, voltando a 15 ou 60 anos. E é interessante, se você faz esse exercício, vai dar ali um casal por volta da época do dilúvio e, se você continuar, se dá um casal na época de Adão e Eva, mais ou menos 6.000 anos. Isso é muito interessante, porque a população do planeta ela foi praticamente dizimada, né, no dilúvio com Noé ali, Gênesis 10, né? 10? Acho que é 10. Se não for, a gente muda. Alguém vai corrigir a gente. Alguém corrige a gente. Né? Mas, assim, porque em Gênesis 10 você tinha um casal, né, que era Noé e a esposa, mais 3 filhos com esposas. Sim. Eram 8 pessoas. Sim. Né? No cinema eles botaram, você viu o que eles botaram na arca no cinema? O Tubal-Caim. O Tubal-Caim entrou de penetra na arca, mas não estava na arca, não. Eram 8 pessoas que habitaram o planeta. Né? Eu acho muito legal isso, assim. Eu não tenho medo, sabe? Alguém fala assim, e se aparecer? Eu falo assim, gente, pode aparecer o que for, eu tenho convicção daquilo que eu creio. É possível um diálogo da fé com a ciência. Né? Em algum momento, esse diálogo ele se distancia um pouco, o que é natural em todo o processo em que se discute ideias, em algum momento. Mas aí eu volto e insisto nisso, depende muito do ponto de vista. Né? De onde eu estou olhando? Com qual perspectiva eu olho? Porque a metodologia científica ou da ciência, ela segue um modelo. Né? A metodologia da fé é outro modelo. Nós partimos do dado, do revelado. Então, nós tomamos como pressuposto a revelação. Cremos nela. E dentro disso, pastor, é interessante, ele era jornalista, que escreveu aqueles livros Defesa da Fé e Defesa de Cristo. Se eu não me engano, o nome é Lee Strobel. Ele era repórter investigativo, ateu, e ele queria provar que Jesus não existia, não tinha. Ele começou a pesquisar cientificamente, com as evidências científicas, e ele descobriu que ele se converteu, porque ele viu as evidências científicas, né? E num dos livros dele, ele fala que nas principais faculdades do mundo, né, Harvard, Oxford, é raro encontrar um ateu na área de física, na área de biológicas e na área de química, porque só não tem como essa complexidade, essa riqueza ter vindo de falta de inteligência, do acaso. Então tem que ser alguém inteligente. Até ateus acreditam que, olha, eu não acredito em Deus, mas que foi alguém inteligente que criou, foi. Tem até a teoria do design inteligente, né? Exatamente. Então, é muito possível nós, cristãos, sermos amigos da ciência. Não dá para ser cientista porque tem que estudar muito, e temos a nossa fé alicerçada, né, na palavra de Deus, na revelação. Né? Ótimo. Vamos a mais uma matéria. Coloca aí, produção, na tela para a gente conversar. A igreja que vai impactar o mundo não é a que você está indo, mas sim a que você está sendo. É uma imagem que a gente tirou da internet, eu vou repetir. A igreja que vai impactar o mundo não é a que você está indo, é a que você está sendo.
Essa é uma discussão de eclesiologia muito interessante, né, gente? O que é igreja? Nós temos o costume de dizer isso. Eu vou à igreja. Porque a gente tem entendido, ao longo de séculos, que igreja é um espaço físico, que igreja é um local. Uma casinha com a cruz em cima, onde a gente vai se reunir. Mas, realmente, biblicamente, igreja não é um local, né? A igreja é um povo, né? Sim, um povo e que teve uma experiência de regeneração, de conversão com Cristo e que se reúne em um lugar. Então, essa concepção da igreja como um lugar de encontro, conquanto teológica e eclesiologicamente esteja equivocada, ela já é um senso comum, né, nosso. Então, a gente acha que a gente tem que distinguir, exatamente como você colocou, esse conceito da igreja como aquele espaço geográfico, alguns até santificam, né? Criam uma mística em termos do espaço, alguns no espaço têm o lugar que é mais santo, né? O altar ali. O altar, que é uma linguagem lá do Velho Testamento. É isso que eu ia dizer, porque no Antigo Testamento estava assim, Deus está no seu santo templo, cala-se diante dele toda a terra. Mas no Antigo Testamento havia essa localização, nessa geografia, não havia? Havia, mas a ideia era exatamente de um lugar onde eu iria para renovar as minhas forças. Porque, na verdade, a igreja se dá na nossa relação. Quer dizer, eu sou a igreja porque, como um órgão, né, Paulo vai usar a figura do corpo, né, até mesmo para tratar as questões dos dons ali. Mas é importante esse lugar, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns hebreus. Então, existe esse ponto de encontro, é esse momento do encontro. A Bíblia, em Atos, vai dizer que se reuniam nas casas, mas a igreja que principiava ali em Jerusalém também ia ao templo, não para oferecer sacrifícios. Então, nós trazemos essa mistura. A igreja ia no templo. É interessante isso em livro de Atos, que é um livro histórico, né? Porque eles falam que eles perseveravam unânimes no templo e partiam pão de casa em casa. Eles iam no templo porque eles eram judeus convertidos, é isso, né? Eles tinham as primeiras reuniões, né? A gente vai ver ali no início de Atos que Pedro pregava e 5.000 pessoas se convertiam. Eu imagino que eles precisavam de um local público para se reunir e que recebesse essa turma. Devia ser ou prosélitos ou judeus, porque era Pentecoste, não era? Sim, mas, então eles reuniam ali no pátio do templo. Mas não como uma renovação da religião judaica que viria, né? Como uma aliança nova de fato, que foi levada para as casas justamente, eu vejo que próprio Jesus, na sua vida, que ele passou a frequentar casamento, fazer milagre em casamento, a pregar em praça, a pregar em monte, a ir para as casas e se reunir, ele mostrando, ensinando justamente isso. Olha, a igreja da agora para frente, ele chegou a dizer isso bem claro, né? São vocês são a igreja, a adoração agora é em espírito, então não é que nem ali, é em espírito. Então, eu acho que Jesus ele já trouxe isso e hoje eu vejo esse movimento, até pelas igrejas em células, igreja nas casas, voltando muito a essa importância de desmistificar o templo como aquele lugar onde eu tenho que entrar e eu preciso ter reverência. Fora dali eu não preciso ter reverência, então fora dali eu posso fazer qualquer coisa, quer dizer, não, na igreja eu não faço isso. Então eu acho que essa frase da internet de que eu sou a igreja que vou impactar, está contribuindo para essa tendência. Tem um caso interessante que o pastor foi na igreja e ele colocou no telão aquela chamada, né, de carnaval, onde tem aquela mulata dançando sem roupa, na igreja. A Globeleza. É a Globeleza. Ele colocou a Globeleza na igreja. Você sabe, né? Converteu, né? E ele colocou a Globeleza. Isso foi na igreja, foi um escândalo total. E aí o pessoal chegou para ele e falou: pastor, como é que o senhor fez? Mas, irmão, eu fui na sua casa, eu fui na casa de vocês, de vários irmãos aqui. E quando eu cheguei lá, na hora, eu estava sentado e ela falou. Então, assim, o que eu estou querendo dizer aqui é que a santidade desse lugar é a mesma santidade da sua casa.
Então, na verdade, nós como pastores hoje, não é que tem que desmerecer o lugar de reunião. O lugar de reunião é solene. Mas a gente tem que entender que a nossa vida, né, não existe aquele secular onde as coisas são permitidas. Na verdade, para nós é tudo sagrado. Né? Estamos falando sobre templo, né? Eu queria só voltar um pouquinho, embora eu quisesse mudar de assunto, mas porque eu tenho muita curiosidade sobre isso. Eu até comentei no intervalo aqui, e aí eu queria que viesse para o ar o que eu comentei com vocês, porque eu gostei do que vocês falaram para mim. Que eu ouço muitas pessoas querendo viver a igreja primitiva hoje em dia. Sabe aquela coisa? A igreja primitiva, como se a igreja primitiva fosse o padrão de igreja, a igreja perfeita. E eu não sei se a gente, primeiro, tem condições de viver o que a igreja primitiva viveu. Primeiro, essa questão do templo. A gente não tem mais o templo, né? Segundo, o contexto urbano hoje das grandes cidades é completamente diferente de Jerusalém, por exemplo, naquela época. E outra coisa, Atos fala as coisas certas, mas ele fala as coisas erradas da igreja primitiva, que a igreja primitiva também errou. Né? O que vocês acham disso? Eu acho que essa sua colocação última é interessante, porque nós idealizamos a igreja primitiva, em muitos momentos, como uma igreja hiperperfeita. Primeiro que não existe perfeição onde existe o ser humano. Nós estamos em processo, embora sejamos já regenerados, salvos, transformados, perdoados, nós estamos nesse processo. Né? E a igreja primitiva, ela teve os seus problemas. Claro que os princípios, as ideias, né, gerais, vamos dizer, os princípios, os valores, são importantes serem reproduzidos, mas o tempo é outro. A cabeça do homem moderno, essa questão que você coloca, né, da urbanização, tudo isto aponta para um jeito de ser da igreja para esse tempo. Por exemplo, a igreja hoje usa a tecnologia, a televisão, o rádio, as mídias sociais como meio. Naquela época, Jesus não tinha esses recursos. E a igreja primitiva, os pontos positivos, era por causa do Espírito Santo, né? Que nós temos hoje. Que está ativo na igreja, que está falando, que está guiando. E os pontos negativos eram por causa do homem. Que temos hoje, né? Que temos hoje. Então, assim, acho que a gente reconhecer que somos imperfeitos, que precisamos, né? E reconhecer que temos o Espírito Santo para cuidar da igreja, para guiar, né? Para instruir, para convencer. E é óbvio que a gente tem ali um tempo muito próximo com os apóstolos, né? Com a doutrina dos apóstolos e com o próprio ensinamento de Jesus, que estava fresquinho. Isso eu reconheço que nesse tempo, com, né, toda aquela era escura que o pessoal fala também que também não era tão escura, porque a palavra de Deus estava sendo ensinada mesmo em latim, mas teve, né, a questão da Igreja Católica muito tempo sendo ensinada, depois com a Reforma. Não é que houve uma perda, mas houve um distanciamento, não sei se vocês concordam, desse início, né, da igreja, né? Porém, o Espírito Santo é o mesmo, é o ator principal que estava lá e está aqui. Né? Ótimo. Bom, eu falei sobre moralismo, que a gente ia comentar um pouquinho. Vamos ver um print sobre moralismo, uma matéria sobre moralismo. Moralismo, abre aspas, não leva ninguém à salvação, adverte pastor. Vários pastores, esse pastor aí é o pastor da Villa Church, né, dos Estados Unidos, ele está falando que moralismo não leva ninguém à salvação, adverte o pastor, dizendo exatamente desse perigo das regras, normas, leis. Parece que é uma coisa, inclusive, Gálatas fala um pouco sobre isso, né? Paulo falando sobre a questão de ritos judaicos que tinham que ser cumpridos, né? O que vocês acham sobre isso? Eu concordo que moralismo não leva ninguém à salvação. Agora, eu tenho um pouco de medo desse discurso antimoralista se tornar um discurso antimoral cristã. Porque uma coisa é ser moralista, é ser, sabe, o fariseu contemporâneo. Outra coisa é ser lutar por um caráter, por ética. Entendem a diferença? A gente sabe, né, pelo que a Bíblia diz, que a salvação é pela graça. Não há nada que eu possa fazer que me dê direito à salvação. A própria fé que eu exerço em Cristo
ela só é possível porque Deus a despertou em mim. É o Espírito que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Contudo, se a salvação é pela graça, a santificação, ela é o resultado dessa salvação. Sim. Eu não posso, porque, não, independente do que eu faça, mas Jesus falou que o fruto revela a qualidade da árvore. Eu tenho que ter uma postura cristã, digna do arrependimento que a Bíblia diz. Então, se o moralismo não leva ninguém à salvação, ele evidencia. Ele evidencia que você teve a sua vida transformada a partir da sua concepção, através do seu entendimento. E uma vez que você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas antigas se passaram. Então, não há como eu continuar agindo como eu agia quando eu não tinha Cristo, quando eu não tinha o Espírito Santo em mim, que me convence, né? E que até com gemidos inexprimíveis altera toda a minha concepção de mundo e a forma como eu lido com esse mundo. Mas tem gente que critica e fala assim, vocês querem ser muito certinhos, vocês são moralistas. Eu acho que às vezes isso aí... Lembra, né, na época da eleição, começava homofóbico, fascista. Me parece que às vezes esse discurso moralista, quando você procura ter um caráter, você procura ter ética, eu não vou mentir no trabalho, você é moralista. Não vou ver essa novela, você é moralista. Porque parece também que há um discurso... de colocar a peste de moralista em todo mundo que quer andar certo. E como se fosse uma característica negativa, né? Você prezar pela moral, pelos bons costumes. Eu acho que hoje em dia está tendo uma inversão geral, né? Alguém que preza pela família, alguém que preza pelo tradicional, é criticado. Conservador. Conservador. Então, qual é o problema de ser conservador, né? Então, acho que está tendo uma inversão de valores muito séria nesses tempos, né? A ponto de haver uma crítica por alguém que preza pela moral e pelos bons costumes. Inclusive, assim, eu tenho ouvido muito discurso assim, não, igreja cristã evangélica, a igreja tem que ser inclusiva. Aí você começa a perceber que as pessoas não mudam o comportamento, não mudam a ética, não mudam a moral. Né? Aí tem igreja que a pessoa era mentirosa, continua mentindo, andava com roupas indecentes, continua andando dentro da igreja, tinha um comportamento na área sexual divergente do que a palavra de Deus propõe, continua com o comportamento. Aí vai falar, quando você fala contra isso, você fala, não, você é moralista. Não é, gente. Mas o ensino da Bíblia é claro ao dizer que há essa diferença. Né? Paulo vai dizer, aquele que furtava, não furte mais, né? Trabalhe. Quer dizer, houve uma mudança. E precisamos, eu creio que a igreja evangélica perdeu muito nesses últimos tempos exatamente por não considerar esses valores, de que uma vez que eu fui alcançado pela graça divina, a minha postura, o meu comportamento, ele precisa ser diferente, porque eu sou sal da terra e luz do mundo. E se o sal perder o sabor, quer dizer, se a gente afastar da moral cristã, da ética, não presta para mais. E os dois extremos eu acho que são perigosos, porque existem ensinos que praticamente fala de graça, tem a graça nominal, mas na verdade na hora da pregação e do ensino prega obras. Então você precisa ter um currículo para que você seja salvo. Você tem que, dependendo da quantidade de vezes que você pisou na bola, olha, toma cuidado, porque você precisa questionar a sua salvação. Então, existe muito essa questão de perder salvação, receber salvação. Então, pelo ensino de muitas igrejas, assim, não depende de Jesus nem do sacrifício da cruz, não. Depende da hora que o cara morrer. Porque se ele morrer dependendo do horário, aí... Então, eu acho que precisa ser ensinado graça, que graça é um favor imerecido e que Jesus pagou por isso, pronto. Porém, como o pastor falou muito bem, essa salvação, ela produz fruto. Esses frutos, eles precisam ser valorizados. E se não está aparecendo, né, Juliano? Eu fico pensando, eu já estou 40 anos caminhando com Cristo. Cara, eu sou outra pessoa. Minha vida mudou porque Deus entrou em minha vida e foi me mudando. Cara, se eu fosse a mesma coisa, eu ia questionar se eu tinha recebido mesmo a Cristo, entende? Sim, precisa mudar. E nunca vai mudar completamente. Né? Então, existem pessoas que também falam assim, mas pastor, eu ainda peco. Assim, bem-vindo, né? Bem-vindo ao clube lá de 1 João. Quem fala que não peca,
esse é mentiroso. Então, existe essa luta, né? Paulo vai falar lá também, né? De que, às vezes, a gente tem essa luta dentro de nós que a gente não pode desistir e falar, já que eu não consigo ser 100% santo, então vou viver de qualquer jeito também. Então, existe a luta, existe o trabalho da salvação diária que a gente tem que valorizar. Então, não a santidade plena e completa. Porque tem gente que idealiza isso também, já que eu não sou santo igual o meu pastor. Mas aí é aquela concepção também equivocada do que seja santidade. Como o santo lá da Igreja Católica, o sujeito que atingiu um certo patamar de vida, que ele impecável, é impecável. A santidade é esse processo de separação do mundo e de consciência de que eu estou sempre aquém, que eu devo buscar mais. E o meu modelo é Jesus Cristo, né? Então, esse processo, quando fala, eu pequei, mas a Bíblia diz que o cristão, o Filho de Deus, ele não tem prazer no pecado. Então, ele não vive no pecado. Ele permanece na prática. Ele não permanece. Então, a Se prática... ele peca, a primeira coisa, o Espírito Santo vai incomodar. Porque também é o seguinte, eu entendo, pastor Wagner, é que se a pessoa está em pecado e não tem ninguém falando com ela, eu acho que nem convertida ela é. Eu ensino sempre que o pecado é uma possibilidade na vida do crente, mas ele não precisa ser uma realidade. É aquilo que Agostinho diz, né? Você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer ninho. Só como o pastor falou, o Espírito Santo vem para convencer do pecado, da justiça, do juízo. Então, o Espírito Santo ele vai trazer um incômodo. Com certeza. Eu acho que esse incômodo é um sinal maravilhoso da ação do Espírito Santo, porque existem muitas práticas que são compulsivas, né? O pastor, que é psicólogo, tem muito mais propriedade do que nós. Então, às vezes, chega alguém na igreja que vem com um vício de cigarro, por exemplo. Então, eu acho que a gente... você que tem esse comportamento, as pessoas que têm esse comportamento compulsivo precisam de ajuda, mas só dele sentir que aquilo não está fazendo bem para ele já é um excelente sinal. E a igreja ela precisa entender que aquilo vai ter um tempo de tratamento, que às vezes precisa de um tratamento. Com certeza. Né? Precisa de um aconselhamento. Então, às vezes não é assim, eu converti hoje, nunca mais, eu não tenho... Né? Não é assim, não. Então, há uma série de fatores que há pessoas que mudam da noite por dia. Mas isso está ligado ao seu temperamento, à sua personalidade, ao seu caráter. Agora, me preocupa porque a Bíblia diz que há pessoas que têm as suas mentes cauterizadas. Então, nós vivemos um tempo assim, em que está tudo tão normal, esse discurso, se eu sou uma pessoa que valoriza a família, eu sou radical, eu sou conservador, como se isso fosse mal. Né? Então, essa peja do pejorativo ali, a gente tem sofrido essa carga, né, de ataque. Mas devemos tomar um certo cuidado, quando você fala do extremo, é que tem pessoas que não tem nada errado, que está tudo normal. Eu não vejo, né, eu não vejo nada de mal. Agora, onde é a minha referência? Eu estou me autorreferenciando? Eu sou o meu diapasão? Ou são as Sagradas Escrituras? Qual a regra que está medindo o meu comportamento? Qual a regra? Exatamente. Tem um vídeo interessante, solta aí, produção, um vídeo muito interessante para a gente conversar um pouquinho acerca desse vídeo. Coloca aí na tela. Olha só, é a mãe ursa com seu ursinho. Obviamente, isso aí, né, não é no Brasil, que a gente não tem uma montanha com tanta neve assim no Brasil. Lá no Vale de Jequitinhonha tem. Lá no Vale de Jequitinhonha também não tem, viu, Juliana? Olha que legal, a mãe vai subindo, né, e o filhotinho à esquerda ali. Eu vi esse vídeo, eu quis separá-lo para passar aqui, não é? Porque, olha só, o filhotinho tentando subir, a mãe chega ao cume, olha o que acontece com o tadinho do filhotinho, olha. Ele desceu e aí ele vai tentar subir de novo. É impressionante. Eu vou usar duas expressões que estão sendo muito usadas hoje. Uma, inclusive, é mais contemporânea, a expressão resiliência. E a outra é perseverança, que é mais bíblica. A mãe te chamando, né? E o filhotinho tentando, não consegue. Gente, se você está achando que está pouco ele descer, você vai ver o que ele vai descer. Logo, logo, tanto que ele vai descer. Dá dó, rapaz. Quer ver? Ô, gente, tadinho. Imagina o sofrimento desse bichinho. Olha lá, quer ver que ele vai dar uma... Aí já acho que deram uma editada, então.
Não Tem sei uma se hora será que ele está quase conseguindo, ele desce, vai ele lá para desce. baixo. Aí deu um zoom aí. Ah, não, Olha é. lá, Olha essa. o tanto que ele desce, olha que dó, quer ver? Olha onde que ele vai parar. Ô, gente, olha lá, olha o tanto. Oh, meu Deus. Mas ele não desiste, isso eu acho interessante. Cadê o bichinho? Olha, onde eu vou parar? Olha. Oh, meu Deus. Olha lá. E ele agarrou na rocha, ele é danadinho, rapaz. Ele é danadinho. Agora, essa questão, enquanto vai mostrando lá, vamos conversando aqui, resiliência, gente. Vai mostrando, porque em nome de Jesus, esse filhotinho vai chegar lá em cima, lá, tá vendo? Ele tá subindo ali. Tem que chegar, que senão o pessoal de casa vai ficar muito magoado. Magoado. Não, e vai subir, viu, gente? Pode continuar assistindo aí. Mas o que vocês acham, Wagner, Juliano? Será que está faltando para a gente, cristão, um pouquinho do espírito desse ursinho ali? Sabe? De perseverança, de insistência. Olha, eu tenho percebido que hoje, até devido ao tipo de educação que as famílias estão a oferecer, que as pessoas estão tendo um baixo linear de frustração. Elas não conseguem lidar com não. E aí a namorada termina, ele vai lá, mata a namorada e se mata também. E o que a gente vê ali é exatamente essa capacidade que esta mãe urso... Olha lá, ele está quase chegando, Wagner, olha lá. Dá para o filho, primeiro o exemplo, o incentivo, né? Lá em cima. Olha lá, ufa. Criando a possibilidade para que ele desenvolva o seu potencial. Né? E hoje as pessoas estão cada vez mais frustradas, elas não conseguem lidar com as decepções, com as frustrações, elas não conseguem lidar com o contraditório, com as lutas, e aí desistem muito facilmente. E pior que às vezes a igreja está fazendo isso, né? Mas é o discurso da facilidade, esse discurso de a pregação da graça, que ao mesmo tempo graça apresenta barata, né? a obra, a graça barata. Nem só graça, eu acho que quando eu me converti, no dia que eu me converti, na verdade eu fui na igreja na terça-feira, não me converti, e eu fiquei na quarta e na quinta pensando que eu ia perder a oportunidade e que eu não ia conseguir, eu não ia chegar. Então, na hora que fizeram o apelo, eu nem precisou, e eu estava lá, e nesse dia, pastor, eu lembro muito claro, as pessoas chegavam para mim, olhavam no meu olho e falavam assim, olha, não vai ser fácil, mas o Senhor é contigo. Aí vinha outro e falava assim, olha, irmão, o caminho tem espinhos. A porta é estreita. O caminho é estreito, a porta é estreita. Mas foi isso que eu vi no dia da minha conversão. Que bom! Que bom, porque... eu brinco que toda a minha caminhada, assim, Deus nunca me enganou no ministério. Deus nunca falou assim, ó, vai ser... No dia da minha consagração, tinha uma irmã lá que quis contribuir com a consagração e ela falou assim, ela está vendo com certeza, ela falou assim, na consagração dos pastores lá, eu tenho um vaso aqui muito bonito para derramar o óleo neles. E essa irmã era dona de um restaurante. E esse vaso dela, muito bonito, era usado lá no restaurante dela como ornamental, mas ele continha pimenta dentro. Ai! E esse vaso, pastor Wagner, não estava bem lavado. Não acredito. E quando o óleo começou a descer, veio e caiu uma gotinha ali no meu olho. E eu comecei a chorar. E o pessoal achou que era emoção, né? Mas não era. É porque estava ardendo o pastor Eduardo Coimbra, que vem aqui. Ele foi consagrado no mesmo dia e com a mesma pimenta, né? Eita. Então eu brinco com isso para dizer exatamente que a gente está treinado e as pessoas gostam que a gente suba no púlpito e motive todo mundo, dizendo, vai dar certo, o Senhor vai te livrar de todos os seus obstáculos. E ali a gente vê nesse vídeo a cara de Deus. Deus falando assim, olha, para que você seja forte e bem formado, filhote, eu consigo. A gente, como o pastor falou, a gente é sentimental. A minha filha chega e fala, pai, me dá, pai, eu preciso tanto. E ela está treinada a me amolecer. Mas eu já me decidi, falei assim, eu não vou dar tudo para ela, porque ela precisa ter essa capacidade de receber um não, de enfrentar desafios, de enfrentar frustrações na vida. E nós, como pastores, a gente está... não está como aquela ursa nem como Deus. A gente está falando assim, olha, eu vou prometer para você, Deus não vai te dar. Nosso próprio púlpito, né, Juliana? As nossas mensagens, às vezes são mensagens adocicadas. Eu tenho dito que às vezes muito mais mensagem de coaching do que de aquela Bíblia. Mensagem que sempre no final vai dar tudo certo. Aí a gente vai ver. Ajuda do alto. Aquela mensagem que sempre no final vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas esse no final, às vezes, é como aquele missionário que foi evangelizar ali e morreu. É como Paulo, é como Paulo que apanhava, sofria, era despido, passava fome, passava frio, né?
tem a nossa parte, né? O nosso esforço. E o que se percebe é que as pessoas hoje não querem fazer a sua parte, não querem se esforçar, pagar o preço, como a gente dizia na minha época de juventude. Wagner, eu acho que isso começou, eu tenho um ponto no começo disso, quando o metiolate parou de arder. Esse foi o maior problema da humanidade. O metiolate tem que arder. Tem que arder. Nós temos que sofrer um pouquinho para aprender. Receber ou não, né? Wagner, obrigado. Juliano, muito obrigado. Feliz 2019 para vocês, viu? Para você também. Seja um ano de vitória em nome de Jesus. Para você de casa também, feliz 2019. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Espero que em 2019 nós possamos estar juntos aqui, sempre meio-dia 15, segunda a sexta, aqui na Rede Super com o nosso bate-papo. Beijão e até o próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.